É meio feio falar isso, né, Camila? As pessoas dizem, ai, tu vai chamar de filho, mas tu não está menosprezando o filho real, tu só está tratando bem. Não é melhor nem pior, tu trata como tu quer, Eu mas chamo de filho, eu chamo de princesa, chamo, sei lá, eu chamo de tudo que é coisa bonitinha, eu tô chamando, né? Eu não me importo. Às vezes passa uma vergonha, mas eu chamo de filho, de amor da mãe, de tudo. tá bom. Gente, depois seguimos, tá? Senão, ao fim da aula, seguimos com o assunto canino. Eu vou fazer, como é de praxe, eu vou colocar aqui o nosso cronograma para nos organizarmos, certo? Então, hoje temos a primeira aula de rede de abastecimento. Escuro aqui. E semana que vem a nossa primeira avaliação parcial. Algumas informações sobre a avaliação. A avaliação é online, eu passo um link do Google Forms e vocês vão resolver, ok? O prazo é maior que o prazo da aula, vocês podem consultar o que quiser, até porque eu não estou dentro da casa de cada um. E o nosso assunto termina aqui em tratamento, tá? Rede de distribuição não cai nessa primeira avaliação. A avaliação não é para caçar bruxa, não é para fazer pega-ratão, é uma coisa de praxe, é necessário, e nós temos que cumprir essa etapa, certo? Se tivéssemos outras formas, quem sabe um dia vamos conseguir medir de outra forma isso, mas eu particularmente não sei como fazer diferente. Então, não se assustem, a ideia dessa avaliação é como se fosse, quem já fez disciplina comigo sabe como é como se tu estivesse trabalhando e tu vai resolver um trabalho e não é para começar às 7h10 e terminar às 10h30, com certeza não. Vocês vão ter um prazo aí para fazer. Tu vai pesquisar onde tu bem entender, porque na tua vida profissional tu vai poder pesquisar e quanto mais tu conseguir pesquisar, mais melhor vai ser o teu trabalho. Então, essa história de vamos fazer uma prova, todo mundo aqui com as câmeras ligadas e eu fiscalizando, não serve para mim, tá, gente? Eu acho que isso não avalia quem sabe, quem não sabe, quem aprendeu, quem não aprendeu. O que a Alexa tá ligando? Alexa, desligue. Tem até o zebra aqui na minha Alexa, tá toda piscando. Certo? Então, semana que vem, nesse mesmo horário, a gente começa eu abro esse link e conversamos um pouco e eu passo o link da avaliação, sem melindres, sigam a vida, não há por que se preocupar. Depois, ao final do mês de maio, fizemos a próxima avaliação e final de junho, a última. Ok? Fala, Camila, tu levantou a mão. Professor, vão ser todas as avaliações online ou vai ter alguma presencial? Eu não sei, eu acho que a última é presencial, não por decisão minha, por decisão do próprio Unijuí, eu acho. Vamos ver até lá. Partimos do princípio que é presencial porque também terminou os online, né, a última vez. Então, a última avaliação, salvo alguma mudança, é presencial. E alunos de Ijuí fazem Ijuí, alunos de Panambi em Panambi, alunos de Santa Rosa em Santa Rosa, certo? Semestre passado eu tive que fazer presencial, semestre retrasado não. Mas deem tempo ao tempo, falta 2 meses. Vamos ver o que vai acontecer até lá. Vamos lá então, gente. É isso aqui. A partir de hoje, nós vamos
trabalhar com rede de abastecimento de todo o conceito de rede de abastecimento de água, tu conceituar isso, tu entender, tu localizar no sistema, às vezes é mais importante que o cálculo propriamente dito, ok? O cálculo é uma coisa mecânica, uma receita que exige, sim, em alguns momentos, um pouco mais de raciocínio, mas eu gosto, minha intenção não é que eu gosto, o que eu busco é que vocês entendam o todo, tá? E o cálculo faz parte de uma verificação. Então, estamos aqui nas próximas 2 aulas, no meio vai ter uma avaliação, mas estamos aqui finalizando o sistema de abastecimento de água. Bom, iniciamos com manancial e captação. O que é isso, gente? Aonde eu retiro a água e como eu retiro essa água. Tá? Lá no início, estudamos isso. Depois estudamos elevatória, que é a forma como é feita o envio dessa água de um ponto mais baixo a um ponto mais alto. Adutoras de água bruta, adutora de água tratada. O que são isso? São tubulações sem ramificações. Então, ela leva a água de um ponto ao outro. Seria uma via expressa. Tá? De água bruta a água retirada do manancial, seja ele qual for, e água tratada após o tratamento, certo? Estudamos reservatórios, que são grandes tanques, elevados ou não, para depósito de água, que tem a finalidade não só de reservar para momentos de escassez, mas precisamos reservar água, controlar pressão e controlar vazão. Então, os reservatórios têm inúmeras funções que não é apenas o juntar água para quando falta, certo? Num sistema de abastecimento, a reservação tem uma função de controle de pressão primordial, porque a partir da altura desse reservatório eu controlo a carga da água que está sendo distribuída. É um sistema, como eu digo, vivo, pulsando. Finalizamos com tratamento, que nada mais é que retirar a água do manancial e deixar ela potável, em condições de abastecimento que não prejudique não é a vida, não prejudique a saúde das pessoas. Uma água de acordo com os padrões sanitários. Então, estudamos como são feitas isso, tipos de água, então, qualidades de água que retiramos dos mananciais e os tratamentos que são feitos. Se vocês analisarem, na grande maioria, o tratamento baseia-se em retirar sólidos dissolvidos e sólidos suspensos, e, ao fim do tratamento, um tratamento bacteriológico para matar, eliminar patogênicos, certo? E hoje, e a próxima aula, vamos falar sobre rede de distribuição de água. Para a grande maioria das pessoas que não entendem de saneamento básico, e principalmente de engenharia, o sistema de abastecimento de água seria a rede. Aquele cano que passa na frente da casa e te traz água. Meu objetivo é mostrar para vocês que a rede de abastecimento é uma pontinha, que o sistema de abastecimento tem tudo isso aqui por trás da rede, alimentando a rede, certo? A rede de abastecimento, ela é longa, ela é controlada por pressões, ela não é uma coisa fácil de trabalhar,
mas ela não é tudo. A rede de abastecimento é parte do sistema, é o telhado da casa. Para ter o telhado, eu tenho que ter alicerce, eu tenho que ter parede, eu tenho que ter um forro, eu tenho toda uma estrutura que serve, que segura esse telhado. É uma metáfora meio estranha que eu fiz aqui, meio sem pensar, mas entendam isso, não entendam a rede como um monstro e essa outra parte em amarelo aqui, um cantinho. Não. A rede tem muitos quilômetros de rede, muito tubo. Em compensação, sem manancial e sem tratamento, a rede não serve para nada. Certo? Então, um sistema de abastecimento de água são todas essas etapas. O que falaremos a partir de hoje, rede de abastecimento, é a distribuição. É o que a gente fala. Basicamente, vamos dizer assim, arredondando, um sistema de abastecimento de água tem três partes, digamos assim, a grosso modo: captação, tratamento, distribuição. Eu tenho que ter o material, eu tenho que deixar ele em condições e eu tenho que distribuir para as pessoas. Seriam 3 fases, certo? Bom, algumas definições de rede de abastecimento. A rede de distribuição de água é a parte do sistema urbano de abastecimento de água que é constituída por tubulações e órgãos acessórios, válvulas, conexões, etc., destinada a colocar a água potável à disposição dos consumidores, de forma contínua e em quantidade e pressão recomendada. Então, ela não é por um tempo, ela é contínua. Essa rede não pode falhar por ser rede. E pressão e vazão controlada. Definição 2. O sistema de distribuição de água é o conjunto de tubulações, acessórios, reservatórios, bombas, que tem a finalidade de atender dentro das condições sanitárias de vazão e pressão convenientes a cada um dos diversos pontos de consumo de uma cidade ou setor de abastecimento. Formas diferentes de falar a mesma coisa, certo? Estou distribuindo a água que eu captei no manancial, tratei e agora vou passar para as pessoas, para os consumidores, para os usuários. Tipos de rede, gente. Temos uma rede principal e uma secundária. Vamos lá. O que é uma rede principal? Seria a rede de maior diâmetro, uma rede tronco. Então, eu vou levar uma rede principal numa direção e a partir dali eu vou ramificando. Bem assim como eu expliquei para vocês. Mais adiante eu vou mostrar imagens disso para vocês terem uma ideia da magnitude. As redes podem ser ramificadas, malhadas ou mistas. São 3 modelos de redes. A rede ramificada é a rede mais usual que tem. Uma rede ramificada tem uma rede principal e ramificações. Qual é o problema da rede ramificada? Eu tendo um vazamento aqui, eu vou ter que fazer um conserto, toda essa galera que fica sem água. Então, uma rede ramificada, ela tem um grande inconveniente que, conforme o local onde é feita a manutenção, locais a jusante, depois da rede, passam a ficar desatendido
até que seja restaurado esse sistema. Uma rede malhada, ela não tem esse problema. Por quê? Isso aqui é a rede malhada, ó, gente. A malhação dela é o vermelho aqui. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Digamos que eu faça um conserto aqui. O que acontecia? A água estava sendo distribuída assim, tá? Para chegar aqui, ó, nesse ponto aqui, a água vinha nesse sentido amarelo. Eu bloqueando aqui, ela pode fazer isso e chegar aqui. Ela pode tomar outro caminho, certo? É sensacional isso, numa análise de benefício. Porém, para cálculo, isso é complicadíssimo, porque, por vezes, a água está indo nesse sentido, por vezes, ela vai estar indo no sentido inverso. Então, até a forma de tu bater os tubos, colocar um dentro do outro, vai ter dificuldade, porque ele sempre vai no sentido do fluxo. E como esse fluxo vai estar em duas vezes, às vezes para um lado, às vezes para o outro, o controle disso torna-se extremamente complexo, inclusive o cálculo. Então, redes malhadas são um nível de projeto muito grande. E um nível de controle excepcional, certo? Podem ser feitas redes mistas, malhadas e ramificadas, isso existe, mas deixar ela toda malhada para o nível analógico, digamos, de controle humano, é impossível. Não é que é impossível, é dificílimo. Com o advento de inteligências artificiais e controles automatizados, sim, as redes malhadas vão começar a tomar pé. Mas passos lentos. Percebam, nós temos tecnologia, nós sabemos como fazer, porém, é um sistema que está em funcionamento, gente. É como a vida de vocês. Tu pode ir mudando escaladamente, mas aquilo não pode, não vou assim, ó, parei de abastecer e vou mudar o sistema. As pessoas continuam precisando. Então, tu vai alterando e a vida andando. As redes abastecendo 24/7, não para. Então, progressivamente tu vai melhorando. O grande problema de trabalhar com isso é que é um sistema que não para. Então, eu não tenho a oportunidade de fechar todas as válvulas e trabalhar. Isso é controlado. Inclusive, há multas, controles governamentais que impedem que isso seja feito, inclusive para obrigar o controlador do sistema a fazer as obras necessárias que impeçam rompimentos. Então, tenham em mente que trabalhar na rede ou em qualquer parte do sistema é tu trabalhar numa coisa ligada. Eu posso desligar e ligar, assim. Muitos serviços são feitos na madrugada, quando o consumo é menor. Tem que evitar o mínimo possível problemas. Mas falta muita água. Eu faço uma defesa e, ao mesmo tempo, um desafio. Analisem o faltam muito em relação a ano. Quantas vezes faltou durante o ano e por quanto tempo? Isso que a gente tem que pensar, inclusive da eletricidade. Mas falta muita eletricidade, muita luz, né? Energia. Não é tanto. Eu faço um convite para vocês
medir isso? Bom, aqui está o regulamento. No Rio Grande do Sul, os 317 municípios atendidos pela Corsã obedecem esse regulamento. Está no site da Corsã, de rede de abastecimento. Os outros municípios obedecem o sistema municipal. Ok? Prerrogativa do prefeito. O prefeito que escolhe isso. Não é conforme ele queira, então. O prefeito faz isso com a autorização da Câmara de Vereadores e ele que foi o cara escolhido pela maioria das pessoas que moram ali para decidir. Por norma, a pressão tem que variar de 10 a 50 MCA. Então, se a pressão tiver 10 ou 50, está na norma. Tem que variar nessa faixa. Aqui no estado, nós baixamos 10, então fica de 10 a 40 para não dar sobrepressão, não dá problema de excesso de pressão. Então, em todos os pontos da cidade, a pressão tem que estar entre 10 e 40. Daí entra esse caso aqui que vocês têm que ter muito claro na questão de projeto. Tá? Aqui passa a rede na rua e vocês estão construindo esse edifício. Esse edifício tem 12 metros de altura. Beleza. Tu mediu a pressão na rede, tem 20 MCA, ou seja, a rede joga água até 20 metros de altura. Então, eu vou abastecer aquela caixa de cima com a força da água da rua. O problema é se com o passar dos anos são construídos outros prédios, ou a conformação da cidade vai mudando, e essa pressão baixa para 10, ou seja, a água chega a 10 metros de altura. Não vai mais abastecer isso aqui. Tu não vai ter para quem se queixar, porque legalmente a água tem que estar entre 10 e 40, e ela está. Então, sempre que tu projetar alguma coisa que seja acima de 10 metros de altura, faça um reservatório inferior, abasteça ele e faça um recalque para o superior. Lá no projeto de abastecimento de água que a gente vê na quarta-feira. Então, isso aqui, gente, nós falamos, não vou dizer diariamente, mas semanalmente. As pessoas questionam, mas eu posso ligar direto? Ligam lá para nós. Pode, mas eu não tenho obrigação de atender essa carga eternamente. E é um sistema vivo, a cidade vai crescendo e, consequentemente, a pressão vai diminuindo. Talvez sejam feitas obras e essa pressão aumente, mas ela vai estar entre 10 e 40. Então, eu posso te garantir que 10 sempre vai ter. Mas mais que isso, não é uma regra. Então, fica muito ruim tu abastecer e passar um tempo e não abastecer mais, e tu pegar uma edificação que está concluída e o engenheiro esqueceu ou achou melhor não botar e ter que fazer um sistema de bombeamento pós-entrega. Tem vários casos assim. Então, fica essa informação para a vida profissional. Isso aqui são casos de excesso de pressão. Então, aqui em cima, perceba, isso aqui é uma linha de rede, tá? Aqui nos pontos superiores, 10 metros de coluna d'água, pressão mínima. Mas eu tenho um desnível de 70 metros. Aqui embaixo, essa pressão vai ser 80. Considero de carga, etc. Mas o que eu vou fazer? Eu vou ter que botar uma válvula redutora de pressão. Então, vai diminuir a pressão, vai chegar aqui com 40. Só que com esses 40, ela não chega água aqui. Ela vai chegar aqui assim, a água. Então, eu faço um bombeamento aqui para levar água até lá. Porque se não for feito isso nos pontos mais baixos, aqui eu vou ter uns 80 de pressão, explode tudo. Liga um chuveiro, detona.
Nossa cidade aqui tem alguns casos desses, mas lá para a Serra, Caxias, etc., lá é complicadíssimo, é cheio de válvula e bombeamento. Eu seguro a pressão lá embaixo e bombeio para cima. Tenho que gastar energia por uma força que naturalmente eu teria, mas não consigo, não posso usar dela, porque eu estou abastecendo e essa pressão tem que ser mais baixa. Diâmetro mínimo 50, então, gente, mínimo. Não existe rede com menos de 50 milímetros, 5 centímetros. Áreas industriais, 75. Velocidade mínima 0,6, máxima 13,5. Norma padrão a ser seguido. Não me perguntem por que o 0,6 e o 13,5. Isso é norma da tubulação. Velocidades mais baixas não são admitidas para não ter depósito no fundo. E velocidades mais altas para não correr o risco de ter desgaste da tubulação. Aqui é só uma tabela de vazão e velocidade conforme o diâmetro. Isso vai depender muito de quanto tu vai distribuir, então, quanto eu consigo distribuir num tubo de 50? O que é vazão, gente? Litros por segundo, então é volume por tempo. Vai depender muito da velocidade. Então, na velocidade máxima admitida, eu consigo essa vazão num tubo de 50. Então, muitas vezes eu tenho uma rede projetada, aqui em Santa Rosa tem vários casos, para algum local a rede era X e a cidade foi crescendo, crescendo, eu tenho que mudar pelo menos uma tubulação e aumentar. Isso é diário. Esses projetos vão sendo refeitos, vão sendo ampliados e o sistema é ampliado. Então, não é assim, tem a rede, tem todo o sistema que está funcionando. Não, isso é contínuo. Mas tenho 3, 4, 5 loteamentos, 500 terrenos para aquele lado. Pô, eu tenho água lá, mas quando tiver as 500 casas, não vai ter. Vamos aumentar, eu preciso de mais vazão. Os cálculos, essas fórmulas eu já mostrei para vocês, mas vamos falar novamente. Então, adução e distribuição, a vazão, população, consumo per capita, quanto cada um consome, 3.600 vezes o número de horas, ou seja, o número de segundos que tu está trabalhando. 3.600 é 1 hora em segundos. O que eu falei errado? Vazão média anual é essa. E aqui, sim, a vazão de adução, eu acrescento o dia de maior consumo, aquele K, que é de 1,25 a 1,5. Tá? Percebam, isso aqui é uma fórmula, tá? Quanto cada um e o tempo, então. Quantas pessoas, quanto elas consomem por um tempo. E aqui é quantas pessoas, quanto elas consomem, dividido por um tempo, vezes o coeficiente. Então, eu estou aumentando de 25% a 50% o meu cálculo. Esse K1 aumenta o meu volume calculado. Então, é quase que aquele 1,4 do concreto. É um coeficiente que aumenta. Chamamos ele de coeficiente do dia de maior consumo. Então, eu estou aumentando isso para aquele dia que explode o consumo eu ter água. E na distribuição, que é onde estamos, nós temos o K1 e o K2. Então, eu tenho o dia de maior consumo, que é de 1,25 a 1,50, usamos 1,25 geralmente, e tenho a hora de maior consumo do dia de maior consumo, que é 1,50. Então, eu estou multiplicando por quanto eles consomem, por um valor que é de 1,25 vezes 1,50. Opa.
dá 1,87,5. Então, o meu cálculo na distribuição é 87,5% a mais do que o cálculo básico, que é quantas pessoas e o consumo delas. Quase o dobro. Por que isso? Por causa das variações, gente. As variações de uso. Esse uso aqui é um uso contínuo, normal, sem mudança alguma. O uso prático tem um dia lá na sexta-feira, quando está 40 graus, que o troço explode. E eu tenho que ter água. E eu projeto o meu sistema para ter água no pior dia. E nos outros vai atender consequentemente. Então, vocês, engenheiros, vão projetar um sistema de abastecimento, vão projetar um loteamento. Eu projeto a pior situação possível. E nas outras, consequentemente, vai atender. Certo? Por isso que a minha vazão de distribuição, eu uso K1 e K2. O coeficiente da hora de maior consumo, o coeficiente do dia de maior consumo. Isso dá em torno de, se eu usar 1,25 e 1,5, dá 87,5%. Se eu usar os dois, 1,5, que é muito difícil, dá 2,25. Dá 125% a mais que o consumo calculado simples. Se eu usar meu cálculo, essa vazão aqui, não vai atender. Isso é uma vazão linear. Eu tenho picos. Seguimos. Velocidade máxima, então, é em função do diâmetro, tá, gente? Essa fórmula aqui, 0,6 mais 1,5 vezes o diâmetro. Sem mistério, planilha, tá? Fórmula. Algumas imagens. É uma aula bem simples isso aqui, mas nós vamos projetar isso, tá? Eu vou querer que vocês preencham a planilha junto comigo. Eu vou pegar um projeto em si, qualquer um, vamos partir do zero, não vou pegar algo pronto e vamos calcular e vocês vão seguir, vai estar gravado. O dia que tu precisar, pega essa aula e faz o teu projeto. Isso aqui é uma rede que está sendo consertada. Já falei na aula de adução. Nesse caso aqui, o que acontece? Isso aqui é o litoral, vocês podem ver o solo bem arenoso, o lençol freático muito alto, então não há como trabalhar molhado. Então é feito esses rebaixamentos de lençol freático. Esses tubos são cravados. Aqui é um sistema de bombeamento que fica sugando a água continuamente enquanto tu está trabalhando. Aqui esse operário está fazendo um corte com uma motosserra, isso aqui chama-se motosserra, uma motosserra circular, cortando a tubulação. Aqui estão as luvas, virá uma luva aqui e um pedaço de cano. Ah, professora, as redes não podem romper. Não, não pode romper. Assim como um motor de carro não pode quebrar e um pneu não pode furar, não é feito para isso. Mas são máquinas. São peças que têm problema. Vocês estão trabalhando com 300 quilômetros de rede. Imaginem 300 quilômetros de tubo cheio de água que abre torneira para cá, chuveiro para lá, etc. E esse troço vai fazendo assim, né? Sempre pressurizado, sempre cheio, sempre pressionado. Então, não são apenas redes velhas que rompem. Eu tenho a minha cidade, a cidade está crescendo para um lado, vai mudando todo esse sistema, as pressões vão variando diferente. Momentos de estiagem, o solo, vocês já estudaram isso em solos, os vazios do solo são... Virei meu lixo aqui. Os vazios do solo são cheios, saturados por água, que é o lençol freático. Com as estiagens, esses vazios vão secando e o lençol vai baixando.
e o suporte do solo vai perdendo força, porque eu tinha solo e água, que a água é incompressível, se eu pressionar não muda, no que eu tenho ar ali, um vazio, fica mais simples. Então, em momentos de estiagem, com o solo mais fragilizado, as redes estão muito mais fragilizadas. Um veículo muito pesado rompe rede. Então, isso é outra coisa que, em termos de técnica de engenharia, redes romperem não é algo anormal. Não pode ser demais. Qual é o nosso grande problema? O conserto do pavimento, não da rede. A rede consertada está resolvida. O pavimento tem problema. Aqui é um pavimento de bloco intertravado. Isso, na minha concepção pessoal, é o ideal. Ele tem uma boa rodagem, né? Não é um paralelepípedo. Aqui na nossa região não tem nem paralelepípedo. Aqui você fazia pedra... Como é que chama? Calçamento de pedra irregular. Pedra irregular é calço de pedra. Daí fica uma pedra de cada jeito. Aquilo ali é um pouquinho melhor que a estrada de chão batido. Por vezes, a estrada de chão batido é mais lisa. Vocês estudaram em pavimento lá com o professor André, o professor José. O asfalto é uma camada de cobertura. Cada vez que eu cortar ele para fazer o conserto, vai ficar um remendo. Por melhor que eu faça, é um remendo. No caso do bloco intertravado, eu retiro as peças, faço o conserto e boto a mesma pedra de volta, continua lisinho. Então, em termos de conserto, é muito mais conveniente. Agora é uma questão cultural e empresarial, isso entrar na cabeça das pessoas e funcionar, certo? É excelente, é excelente. E caríssimo, não é barato. Mas retirou as pedras e botou de volta. Está resolvido. Ah, mas daí adensou e baixou. Tira as mesmas pedras, bota um pó, bota a pedra de novo. Então, abertura de ruas é contínuo, gente. Certo? Eu trabalho 15 anos nisso, isso não termina. Para vocês terem uma ideia, há muito mais, é muito superior o número em aberturas de rua para ligação do que conserto. A vala, que há muita queixa, que é aquela vala longitudinal de fora a fora, aquilo é ligação de água. Então, continuamente são feitas novas ligações. Conserto é o quadrado. Comecem a analisar, tem menos. Então, mas como é que eu vou fazer uma rede, eu vou impedir que sejam feitas novas ligações? Novas ligações são novos empreendimentos, é a economia girando e a cidade crescendo. Há um descompasso nisso tudo que um dia há de se resolver. Pode-se fazer rede no passeio? Pode. Será uma rede dupla, uma de cada lado. Nos cruzamentos, ela vai ter que cruzar, mas é uma vez só. É uma opção. Perpassa mais um monte de coisa. Passeio padrão, vegetações mais controladas. Então, estamos recebendo uma cidade feita do jeito que ela foi feita e estamos nos adaptando a ela. Não é uma cidade projetada, qualquer que seja. Olha o conserto, ó, gente. Uma luva e o cano novo. Agora, pessoal, tira esses piezômetros e tapa tudo. Cinco pessoas trabalhando. Ah, mas tem 5 caras trabalhando. Tenta fazer em 2. É trabalho pesado. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma bomba submersível. Parte dela fica submersa. Então, eles estão... Isso aqui é pré-concerto, eles estão secando a vala.
Aqui uma tubulação. Olha, eles fizeram todo um jogo de tubulação, cone, um registro, outro registro. Olha o tamanho da vala. Eu quero que vocês enxerguem isso não como a vala, como a obra de engenharia, que esse sistema vai abastecer 24/7, sempre. Não vai parar. Isso aqui já mostrei para vocês, mas vou retomar, que é o Centro de Controle Operacional. É o sistema informatizado. Então, por exemplo, aqui, ó, um manancial, 3 grupos de bombeamento na elevatória e 3 válvulas, todas controladas à distância. Com o mouse eu clico em cima e eu ligo essa válvula, abro essa válvula. Então a rede, percebam, ó, tem que fazer o caminhamento da rede. Ó, ela vem aqui, estação de tratamento. Reservatório, 3 bombas, 3 válvulas, e abasteceu essa região. Percebam, é um diagrama do sistema. E aqui os operadores são operadores tipo de tráfego aéreo, não uma coisa tão estressante, mas ficam controlando o sistema. Ó. Reservatório cheio, reservatório quase vazio. Tu vai trabalhando com ele. Uma coisa muito difícil é tu definir a marcha do sistema. Tu ir entendendo como ele funciona. Olha essa região aqui, ó. Tem 3 reservatórios vazios. Algo está acontecendo. Ou ele tem que estar vazio. Depende do horário. Então, marcha do sistema, como esse sistema opera. Aqui está a tela do controle, né? Volto a frisar. Esse aqui é o centro de controle. Aqui, câmeras nas captações, como as captações são muito distantes, há câmeras tempo integral para que qualquer mudança acione alguém. Até um tempo atrás, existiam operários que trabalhavam continuamente nas captações. Hoje em dia, temos tecnologia para não precisar disso. Operadores eram pessoas que não só ligavam e desligavam o bombeamento, eles ficavam velando o bombeamento. Tá esquentando o motor, fumaça, tá vazando água em tal lugar. Gente, isso é um troço pesado. E aqui, nesse caso específico, a câmera no almoxarifado, para controle dos operários, etc. Bom, eu não vou ir adiante, vou fazer diferente, gente. Isso aqui é o dimensionamento de uma rede ramificada, tá? Perceba. Eu tenho aqui uma planilha e eu tenho trechos, tá? Nós vamos, não adianta eu fazer isso hoje e retomar na outra semana pela metade. O primeiro dimensionado, a planilha apresentada aqui, é o dimensionamento dessa rede que está aí em cima, certo? Então, nós vamos falar linha por linha. Só que pouco me adianta eu passar para vocês agora isso e não dimensionar. E eu preciso ter mais tempo para dimensionar. Então, eu quero combinar com vocês o seguinte. Na próxima aula pós-prova, dia 9, nós vamos partir daqui. Vamos entender. Essa planilha é uma coisa muito simples, muito fácil. E vamos dimensionar 1 ou 2 projetos, para vocês entenderem.
Isso vai ficar gravado, então vai ter uma aula gravada de dimensionamento, nada além disso. For dimensionamento, eu quero me lembrar como é, pego a aula de dimensionamento, tá bacana. Certo? Não adianta eu passar agora. E daí, deixa eu abrir uns projetos para vocês verem. Meu Deus, esse aqui está colorido horrível. Tem inúmeros aqui, nós vamos escolher meio que vocês quiserem. Deixa eu girar esse. Olha só. Isso aqui é um projeto para nós dimensionar. Tem inúmeros aqui. Nós vamos escolher a olho. E eu vou pegar uma planilha zerada e nós vamos fazer. Esse aqui, por exemplo, a rede está aqui. E eu tenho que jogar água para essa galera toda. E a pressão tem que ficar entre 10 e 40. E é isso que a gente vai fazer. A partir dessa planilha aqui. É bem simples. Bem simples. Só que é um pouco extenso a primeira vez. Isso aqui salva muita gente. Bem, gente, terminei muito rápido, deu só 1 horinha, mas tudo bem. Semana que vem eu preciso, na outra semana eu preciso ter mais tempo, bem devagar. Vamos fazer a planilha, vamos calcular 2, 3 vezes. E creio eu que com a explicação contínua não teremos mais problemas. Quem está aí ainda? Começa o Zoe aqui. Eu. Semana que vem não é a prova? É. Sim, Camila, deixa eu achar uma aqui, eu já vou botar aqui a planilha para vocês. Espera aí. Camila não, Ana. Deixa eu ver qual que é melhor. Eu tenho trocentas planilhas aqui, eu quero mandar uma limpa para ti. Deixa ele abrir. Aqui tá lento, só um pouquinho. Planilha alunos. Vamos. Exemplo aula. Eu vou mandar 2, Ana. Vou botar no grupo aqui, que fica bem mais fácil. Aqui, ó, vou mandar aqui. Deixa eu só ver como é que eu acho isso. Como eu falei para vocês, né, gente? Depois cada um faça a sua, né? Planilha é uma coisa pessoal. Planilha alunos. Essa é uma planilha bem comum, a gente pode melhorar bastante ela. Mas o interessante é vocês entenderem como ela funciona e, a partir daí, conseguir fazer todo o processo. Vocês querem que bote no outro grupo lá, senão vão perder, né?
Então, sim, Josiane. Camila e a Ellen, que não está hoje, eu lembrei o nome. Vocês não se preocupem com os cálculos, tá? Para vocês existe o seguinte, existe todo o sistema de abastecimento e a ponta lá é a rede, tá? E daí vocês vão saber que tem uma quantidade de força nessa rede e com certeza vocês vão ver essa planilha, é fácil de fazer, não é difícil, é muito simples, porém vocês podem não gostar. Acredito eu que não gostem porque vocês gostam de outras coisas. A questão só é o gostar. Mas não se preocupem, não vou gostar, eu imagino. É assim. Assim como um engenheiro que pega um livro de literatura acha muito chato. Até uma época da vida, depois tu começa a gostar. Falando nisso, antes de terminar a aula, vou mudar de assunto, tá? Quero mostrar uma coisa para você. Quero recomendar. Agora eu estava falando do gostar e não gostar. Quem tiver um tempinho e gosta de ler, lê esse livro. Bem interessante. É uma visão completamente diferente que a gente costuma ver. Eu estava falando ali que o engenheiro gosta de uma coisa, o biólogo de outra, e o Epstein aqui, ele defende que a gente tem que entender um pouquinho de cada coisa, aprender a se virar. Quase o médico aquele, o cirurgião geral. É bem bacana isso aqui, vale a pena ler. Tá bem, gente? Estão muito bravos que terminou cedo. Durante essa semana eu faço a prova, não se preocupe. Se não quero roubar a briga. Professor, Fala, Camila. essa planilha vai ter na prova? Não entendi. Tu não estava quando eu falei da prova. A prova é semana que vem. É um formulário do Google Forms. Eu passo para vocês aqui, passo para vocês no grupo de WhatsApp e vocês vão resolver aí durante 2, 3 dias. Podem resolver junto, podem resolver com o que vocês quiserem. Não é caça às bruxas, tá? Fica bem tranquila, é uma avaliação, digamos assim, para te pesquisar e resolver. Não, capaz. Eu acho que tu não estava quando eu falei. Eu não vi teu nome. Foi bem no iniciozinho. Não vai ter planilha nada, tá? Nem se assusta. Tá bem, gente? Para alguns nos encontramos na quarta, outros na próxima segunda. Quem ficar bravo, fala mais. Boa noite. Passar Pode bem. falar, professor. Pode passar bem. Amanhã eu te Beleza, encontro boa noite. amanhã eu te encontro na Unijuí. Beleza.